Eu tenho as minhas fugas também, que é o esporte, vou querer jogar, vou jogar também, Sim. fazer meus jogos e tudo mais. E eu não sei, agora eu fiquei curioso, porque como é que eu faço para identificar mesmo se tem ou se não tem? Como é que faz? O TDAH? É. Então, com essa linha ali da Não, eu infância já e vou marcar a adolescência... produção, pode Ó, marcar mas amanhã. eu vou Marca com a adiantar um Ana, assunto marca. que eu queria puxar um gancho aqui. Boa, puxa. Tá? O programa é nosso. Que eu acho que é interessante até pra quem tá querendo saber se é TDAH, né, quando é adulto. Porque assim, quando a gente fala de transtorno, a gente fala do TDAH, do autismo e de todos os transtornos, a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso tem que estar na sua vida durante o seu desenvolvimento. Ok, não tenho, gente. E aí, o que acontece? Os últimos estudos comprovam que as telas acabam com a gente. Tá, aí eu venho com um contraponto. Não, gostei dessa, mas eu venho com um contraponto. Se o indivíduo tem um traço na epigenética dele de ter TDAH Na família. na família, Tá. ele tem esse traço, ele pode vir a desenvolver essa patologia num futuro? Agora Não. vem uma... Não, ele já vem com ela já de... A gente... Porque algumas patologias sim, você tem um traço, exato. sim, ok. Minha Algumas dúvida era essa. patologias, inclusive emocionais, sim. Então, por exemplo, a bipolaridade, a gente sempre fala assim, na neurociência a gente sempre brinca assim, nosso corpo é como se fosse uma arminha Tá. e todo mundo vem com todas as balinhas aqui dentro. Então, assim, você tem todas aqui A dentro. munição tá aqui. A munição tá aqui, quem aperta o gatilho é você. Então, assim, você tem todo aquele seu histórico familiar, que se você não cuidar, pode ser fato. sim. Exato. Então, assim, se eu tenho transtornos psicológicos dentro da minha família, é claro que eu vou dar muito mais atenção pro meu psicológico, porque pode ser sim que eu venha a ter alguma coisa no futuro. Mas quando a gente fala de transtorno ali do neurodesenvolvimento, que são esses transtornos que a gente está conversando, aí não, porque porque o próprio nome já fala, é neurodesenvolvimento, então é um desenvolvimento diferente do cérebro, entendeu? Então no caso desse, vamos imaginar, no caso desse adulto que o Gabriel coloca aqui, no caso, não, com certeza que não, o Gabriel esteve aqui ontem, aqui fazendo um trabalho na produtora aqui, muito bom, diga-se de passagem, no estúdio, muito bom. E eu certeza que ele não tem. Eu vi ele começo, meio e fim, muito organizado. Não tem. Então, no caso desse adulto, é investigar o passado desse adulto para entender se ele tem alguma coisa, um traço hoje, né? Exato. Porque, dependendo do adulto, se for um adulto com 30, 40 anos, a medicina lá para trás, há 20, 30 anos atrás, não era a mesma que a gente tem hoje. Mas quando você sentar na frente do seu psiquiatra, né, que é o profissional que vai te laudar na vida adulta, então provavelmente ele vai fazer uma anamnese com você. O que é essa anamnese? É o mínimo, né? Não, mínimo. Exato. Então, o que é essa anamnese? Ele vai puxar você desde a sua infância, enfim, que é muito também o que a gente faz com os pequenininhos. Então, assim, quando senta uma mãe na minha frente com uma queixa, e eu faço uma anamnese com ela, faço assim, né? Fazia. Porque aí depois que eu terminei o mestrado, eu saí um pouco da clínica. Vamos chegar lá. Mas assim, então eu faço uma anamnese. Então, com essa mãe, por exemplo, eu investigo até como foi a gravidez dela. Porque pode ser que eu não tenha. Porque pode ser que eu não tenha uma criança com TDAH. Com uma criança, né? Uma família que tem TDAH, que tem caso de TDAH, mas eu tive uma gravidez ali complicada, eu não tive um pré-natal, abusou eu tive com alguma coisa, drogas, exato. Sim. E alguns transtornos pode ser o transtorno, na verdade, ele pode ser adquirido através de um trauma. Então, assim, eu posso estar tendo um desenvolvimento normal, e aí eu sofri um acidente de carro, e a partir daquele acidente de carro, hoje eu tenho mais dificuldade. Vira porque, assim, eu posso afetar, porque são partes do nosso cérebro. Sim, então, assim, pode... o cérebro, ele funciona integrado totalmente, mas a gente tem a parte aqui, né, do cerebelo, que, ó, eu já falei pra você que não ia entrar nas partes, né? Que cuida da questão nervosa, que cuida da questão motora. Mais, então, assim, eu tenho direito e esquerda de leitura escrita. Então, assim, isso aqui que tem aqui dentro tem que ser muito bem cuidado, entendeu? Mas adquirir no sentido assim, comecei a ser, não. Agora, o déficit de atenção, hoje a gente tem muito por causa das telas. Então, a gente já tem pesquisas que mostram, né, que o cérebro das crianças há 10 anos atrás foi um desenvolvimento totalmente diferente das crianças de hoje, que tem esse recurso aí 24 horas na mão, né? Então, assim, eu tenho um estímulo diferente no meu olho. Então, mais telas é um problema?
até pra gente que é adulto. Hoje a gente quer as coisas muito rápidas. Concorda comigo? Que o seu filho... Ó, mais telas é problema? Eu tô vamos ver se você sérios. concorda com a minha análise. Vamos lá. Hoje você tem uma criança, né? Ou até um adulto na faculdade. Um adulto na faculdade que fica a manhã inteira no Instagram, no TikTok, né? No YouTube. E aí, esquece. O Instagram brilha, o TikTok dança, canta, né? Passa o dedo, vai, né? Aí eu chego na sala de aula, eu chego na faculdade, o que eu encontro? Um quadro branco, uma sala branca, uma professora que não brilha, que a voz não é engraçada, que eu não passo o dedo e muda de assunto. Então, assim, hoje cada vez mais a gente tá acostumando o nosso cérebro a informações rápidas. Olha a dica de neuromarketing para as escolas, hein? Olha a dica de neuromarketing para as escolas. Mas a gente não vai entrar ainda nesse ainda, calma, nós vamos entrar ainda. E o legal, o que eu quero pegar no complemento com você, foi a pergunta do Vicenzo, que foi boa demais. E para quem tem o TDAH, quais as profissões mais adaptadas para seguir na vida adulta? Olha, eu não vou falar sobre profissões adaptadas. Ou áreas. Áreas adaptadas, mas eu vou falar sobre áreas de interesse. Então, assim, a partir do momento que você tem uma criança em casa que você diagnosticou como TDAH e o seu filho adolescente está no pré-vestibular e o seu filho não quer medicina ou ele não quer ser... da outra área aí que todo mundo quer advogado, mas ele quer ser artista, ou ele quer ser jogador de futebol, né? Ou ele quer ir assim, vai. Porque ele vai ser extremamente incrível na área que ele escolheu, porque tem muito disso. Só que assim, a gente percebe que indivíduos com... Vou parar de tirar criança, né? A gente fala de todo mundo aqui. Indivíduos com transtornos, eles se adaptam muito mais a áreas artísticas. Áreas mais livres. Então, assim, a área do esporte, ou o próprio teatro, a pintura, a poesia. Áreas, assim, que vai mais do corpo. Se adaptam melhor, mas essas áreas também têm rotinas, né? Tem, mas ainda... Mas são rotinas mais prazerosas. Além da questão do prazer, são coisas mais curtas, entendeu? Então, por exemplo, assim, se eu pegar um ator... Né? Ele tem ali a novela, que tem o começo, o meio, o fim, né? Então, assim, ele tem um projeto... Porque é muito isso também, assim. Eu tenho um projeto hoje, mas eu sei quando esse projeto vai acabar. E aí, quando chegar o outro projeto, já vai ser um outro projeto totalmente diferente, que vai me envolver de outra coisa totalmente diferente. Temos jogadores de futebol e basquete que tem. Inclusive, muitos famosos têm. Tem. Não vou Messi, citar nome de ninguém, não vou citar nome, não sei, não mas vou. Tem, geralmente se você dá um Google, tem As pessoas gostam de falar, como que é o nome do... Eu fujo disso. Não era Shakespeare. Vai pensando que eu vou lendo aqui mais perguntas aqui, ó. Alguém me ajuda aí, dá um Google. Tem várias pessoas, inclusive, assim, que tem transtornos e que a gente nem sabe, que eu uso, inclusive, na clínica, viu? Pra dar exemplo pros pais. Do tipo assim, não é porque seu filho tem transtorno que... a vida acaba aqui. Não, muito pelo contrário. São crianças extremamente inteligentes, incríveis.